Provérbios 15:17. É melhor um prato de hortaliças com amor do que um boi gordo com ódio. Mulheres, bom dia! Provérbios, lá em Provérbios, tá essa passagem, vou deixar para vocês certinho aonde está. E o Espírito Santo, eu tava aqui pedindo uma direção, comecei a gravar um devocional e o Espírito Santo trouxe aqui uma outra palavra, uma outra direção. E essa direção é sobre a família. Gente, isso aqui é minha foto de casamento. Eu lembro que há uns devocionais atrás, acho que nem tem mais no grupo, mas eu lembro que lá no início a Bruna fez um devocional sobre a família, sobre a importância da família. E eu estava aqui na casa da minha sogra, confesso que nem na minha casa eu tenho um porta-retrato tão lindo do meu casamento quanto na casa da minha sogra. E eu estava aqui pedindo a direção, Senhor, me dá direção. E até tem um devocional que está gerando em mim sobre pontas soltas. Até comecei a gravar esse devocional, mas quando eu fui desligar a televisão que estava ligada, que estava fazendo um barulho aqui, eu passei em frente a esse porta-retrato. Aí eu falei, Espírito Santo, é sobre isso? Aí eu fui pesquisar, fui estudar isso. Mais vale um prato de hortaliças com amor. Hortaliças são matos, né? São como se fossem verduras, não é todo mundo que gosta de verdura. Então mais vale ele com amor do que um boi gordo no ódio. O que valoriza? A importância da riqueza da família, ou seja, a família em união. E aí, fui buscando, Senhor, coloca palavras na minha boca, porque não seja eu falando, que não seja a minha vontade, aquilo que às vezes já ouvi também e achei muito importante isso, aquilo que às vezes a gente não tá, eu, Lu, não estou preparada, mas me capacita para falar sobre o cuidado da família nos tempos de hoje. Mulheres, confesso que nós somos muito atacados. A família é muito atacada o tempo todo, com traições, com discórdia. E nos tempos de hoje, nós não temos às vezes maturidade para enfrentar as divergências que vêm pela frente. Quantas vezes na nossa primeira desavença, a nossa vontade é jogar tudo pro alto e voltar pro nosso ninho, pro nosso cantinho, pro nosso útero, que é para casa dos pais, é para casa naquele ambiente que é seguro para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que isso aqui nos afronta. Estar casada com uma outra pessoa que às vezes está com outros princípios nos afronta. Então o Espírito Santo hoje ele me falou assim: fale da sua maior riqueza. Que não adianta você ter um boi gordo, e isso fala muito comigo, né? Eu que sou do sítio, eu adoro essas... Quando Deus fala através das coisas do campo, da simplicidade do campo. E o boi gordo é quem? Às vezes é as discórdia, né? Ai, nossa, vive num... aos olhos humanos, às vezes a gente enche os nossos olhos. Eu queria uma casa de luxo, queria um carro de luxo. Pra quê? Às vezes para viver em discórdia, para viver em desunião. Então às vezes é muito mais fácil você ter o seu cantinho com hortaliças, né? Com matinho, com amor, do que fantasiar uma ideia de que a riqueza ou a felicidade só está nos bens materiais. Então, quantas vezes nós mulheres, até para solteiras, tá? O Espírito Santo colocou aqui, agora me incomodou para falar sobre as solteiras também. Porque muitas vezes fala assim, não vou casar, tô esperando um homem rico. Homem rico, minha filha, porque se você projeta, porque eu não vou casar, porque eu só estou esperando quando aparecer um homem bom. Me divorciei, não pretendo mais casar. Realmente, muitas vezes nós estamos o quê? Machucadas, frustradas com relacionamentos errados, que muitas vezes nós não tivemos também paciência, porque é muito fácil eu culpar o outro daquilo que aconteceu comigo. Por quê? Porque às vezes é fuga. Não, mas no caso foi a pessoa que fez isso comigo.
Ou seja, ele estava casado sozinho? Então começa a refletir. Às vezes eu preciso mudar primeiro para que o outro mude. Eu preciso enxergar o que há de errado em mim para que eu possa tratar o outro com amor, com empatia. E o mais difícil, eu confesso que o mais difícil, esmagador, é dentro da nossa casa. Família, gente, outro dia eu estava ouvindo uma pregação. Família é lugar de esmagamento, é lugar onde o nosso orgulho cai por terra, nossa, mas olha o que o meu marido tá fazendo comigo. Ou seja, o nosso ego também, ele é esmagado. Então, quando a gente realmente se coloca disponível para viver as vontades do Senhor, o primeiro lugar que nós vamos viver o esmagamento é no nosso casamento. É desafiador a gente estar junto com, como ser humano, amar, entregar com carinho, com paciência. Eu tô falando para vocês, mas é mais para mim também. Por quê? Quantas vezes no dia a dia a vontade é de abandonar o nosso barquinho? Só que aí, quando a gente tem, como diz o Senhor fala através da natureza, quando a gente tem os passarinhos para dar água, a gente pensa muito mais. A gente fala assim, uma casa sobrevive sem um pai. Sobrevive, tá? Não tô dizendo que vive sem, mas uma mãe, ela consegue realmente cuidar dos filhos com muito amor, com carinho, com dificuldade quando tá sem o pai. Mas um pai, às vezes, se tirar a mãe, não tem lar. Por quê? É muito difícil, às vezes, o pai dar conta sozinho. Dá, tá? Não tô dizendo que não dá. Tô trazendo aqui uma ideia, tô trazendo uma reflexão. Não tô dizendo que realmente isso acontece porque é assim. Tô dizendo que é para nós refletirmos quando nós estivermos realmente passando por um momento de prova. Por quê? Quando a mulher realmente deixa o seu lar, ou seja, o lar se encerra. Quando nós temos discernimento e sabedoria, o Senhor coloca e o Senhor nos capacita para continuar e estar nesse lugar. Então, mulheres, nessa semana que se inicia, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração: você tem cuidado das suas hortaliças com amor? Você tem regado as suas hortaliças? Você tem se dedicado tempo para jogar uma aguinha? E falando em hortaliças, foi muito importante, porque agora na hora do almoço a gente estava sentado à mesa. Agora não, tô gravando o devocional, mas no dia que a gente chegou na minha sogra, na hora do almoço, teve um momento que ela falou assim: eu sinto falta de regar as minhas plantas. Que ela foi para uma casa que não tinha plantinhas. E ela tem um sítio, mas ela queria dar na casa dela, aguar uma horta. E ela falou: eu sinto falta de aguar minhas plantinhas, porque é terapêutico. Então, assim, voltando nesse contexto familiar, nós precisamos o quê? Aguar a nossa plantinha, que é o quê? Que é a nossa família. Como você tem feito isso? Como você tem amado, cuidado das suas hortaliças? Quem é as nossas hortaliças? As nossas hortaliças é a nossa família. É o nosso marido, é nossos filhos, é a nossa casa. Isso aqui é a minha casa. E eu tenho pedido direção, tenho pedido discernimento para o Espírito Santo de Deus, até me emociono, para que eu cuide da melhor forma possível das minhas hortaliças. E eu peço para que o Senhor te ajude também a cuidar das suas hortaliças. E principalmente quando nós estamos passando por um momento de deserto. Eu acho que é o momento mais desafiador para a gente cuidar das hortaliças. Porque daí é o momento que a gente quer se recolher e não quer aguar nada. A gente não quer colocar água na planta, a gente não quer nem sair da nossa zona de conforto. Mas o Espírito Santo de Deus nos cutuca. Ele fala: vai cuidar do que eu entreguei nas suas mãos. E semana passada veio falando muito, A Bruna falou, no meu devocional de domingo falou, o que
você está fazendo com o que Deus entrega nas suas mãos? Está cuidando? Está regando com amor? Então o devocional de hoje fica aqui uma reflexão. Cuida das suas hortaliças com amor, porque não adianta ter um boi gordo com ódio. Amém? Senhor Jesus, eu entrego esse devocional, que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração aqui, Pai. Que se tem alguma mulher passando por um momento de prova dentro da casa dela, da família dela, que o Senhor toque no coração dela, que o Senhor te dê discernimento, dê sabedoria para lidar com cada situação. Porque só Tu, Senhor, consegue ir lá e mover as águas da casa dela, da vida dela. Obrigada, Pai. Mulheres, que vocês tenham uma semana abençoada e vamos regar as nossas hortaliças.